Bom, gente, hoje a gente vai falar só do que será esse curso, né? Esse curso na ABC, curso de cinema. É um curso que eu gosto de fazer, porque esse curso tem uma parte prática, apesar de ser online, né? Eu fui desenvolvendo um jeito de fazer a parte prática mesmo online e em grupo. Mas então, primeiro vou começar da parte teórica. O curso começa pela parte teórica, onde a gente vai discutir o que é a direção de arte, né? Quais são quais são e qual o processo de trabalho de cada braço da direção de arte, né? Da cenografia, o figurino, a maquiagem, os efeitos especiais, né? Como que cada um traz a sua contribuição, o seu olhar, né? Na construção da... A gente costuma dizer da visualidade do filme, mas eu faço questão da gente reforçar a espacialidade e a corporeidade do filme, né? Que apesar de ser uma imagem bidimensional, ela é uma imagem que a gente lê com os nossos olhos, que fazem parte do nosso corpo, né? E que a nossa sensibilidade visual não é independente da nossa sensibilidade corporal, tá certo? Então, nesse curso, a gente discute a direção de arte não só como a velha, né, a definição tradicional da direção de arte, né, responsável pela visualidade do filme, pelo universo visual do filme, mas pelo universo espaço-corpo visual do filme, tá certo? Porque nós estamos lidando com a cenografia, isso quer dizer, o desenho do espaço, né? Desenho da arquitetura, né, de cada ambiente, ou mesmo da própria natureza, né, que também tem a sua arquitetura, né, então, que bosque que nós vamos entrar, que caverna que nós vamos entrar, ou que apartamento que nós vamos entrar, que prédio que nós vamos entrar, que rua que nós vamos passar, né, quer dizer, qual que é a abordagem espacial e visual desse filme, né, do ponto de vista da cenografia. Então, nós vamos falar tanto na verdade, a gente vai falar como que esse nosso olho-corpo enxerga essas arquiteturas, né? Quer dizer, como é que essas arquiteturas nos sensibilizam, né? Quer dizer, a gente não está falando de enxergar e, através de signos e símbolos, falar para a mente do espectador, né? A gente está falando de como construir um universo espaço visual que fale com o espectador como um todo, né? Então, esse como um todo é com o corpo inteiro, quer dizer, se a gente vê uma imagem lá da Sibéria, né, do gelo branco, gelo, a gente imediatamente, a gente não lê só, estou vendo um plano branco, isso quer dizer alguma coisa. Não, a gente sente um frio, né? A gente sente um desconforto corporal, em primeiro lugar, tá certo? Para depois poder entender que está na Sibéria, que passa um trem, que tem uma pessoa que mora numa certa casa, mas primeiro a gente sente aquele lugar, né? A gente sente aquele ambiente, a gente se coloca naquela posição de vivente, né? Nesse lugar que a gente está imerso. Quer dizer, do ponto de vista do espaço, nós vamos discutir isso, como que a espacialidade, ou o desenho do espaço, conversa com o nosso corpo sensível e também com a nossa mente sensível, tá certo? Também a gente vai falar de signos, de símbolos, mas vamos falar muito dessa questão de como que o desenho do espaço provoca o nosso olhar, provoca a nossa pele, provoca o nosso senso de equilíbrio, por exemplo, né? Imagina quando o personagem está pendurado numa pedra na beira do penhasco, né? Quer dizer, a gente está pensando em equilíbrio, em possibilidade de queda, né? A gente não está pensando isso na cabeça, o nosso corpo está se colocando nessa posição, né? Então, a gente vai discutir a direção de arte nesse sentido, no sentido, vamos dizer, sensório, né? De sensibilidade
de percepção e não só compreensão de mensagens, tá certo? Então, nós vamos discutir isso tanto na cenografia, na arquitetura de cena, quanto na questão dos objetos, né? Como que o design de um objeto também nos atinge, não apenas no seu significado. Estou procurando um objeto aqui para dar um exemplo, não apenas no seu significado simbólico, né, mas também nessa questão do tato, né? Como é que a minha mão pega o copo, como é que a mão do ator pega, né, da atriz, pega o copo e o deixa cair, quer dizer, como que essa superfície lisa desse copo passa para o espectador e como que, então, esse gesto do ator ou da atriz também ganha um significado a partir do design que a gente está oferecendo. Quer dizer, a gente não está falando só de um design que se vê, mas de um design que se toca, de um design que tem uma temperatura, tá certo? Estou aqui numa água, tudo bem, uma água vou tomar, uma água fresca, mas eu podia estar falando de de uma água fervente, por exemplo, que eu ponho num copo de vidro, que pode, inclusive, quebrar, a gente sabe, por experiência nossa diária na vida, né? Então, já tem essa outra ideia que pode aparecer. A gente está falando, ai, que susto, de uma coisa lisa, tão fria, quentíssima, lisa, que queima. Então, a gente também, se essa água tivesse quente, né? A atriz, o ator teriam dificuldade, inclusive, de como segurar esse copo. Quer dizer, quando a gente, então, apresenta um objeto de cena, a gente está não apenas dando uma informação de que, sim, a pessoa é um mundo contemporâneo, é um copo de design moderno, de vidro, não é de cristal, enfim, a gente está dando essas informações, vamos dizer assim, né, de design. Ao mesmo tempo, nós estamos provocando reações nos próprios atores e atrizes, estamos provocando reações que vêm da fotografia. Olha que interessante esse copo, quantos brilhos ele oferece a partir dessa luz, dessa iluminação que a gente acaba de improvisar aqui com a colaboração da Fernanda Cruz, que está aqui presente, e da Fernanda Fernandes. Né? Mas olha só que interessante também, ele reflete, inclusive, a tela do computador, tá certo? Então, eu posso até passar uma informação que não está no próprio objeto, mas que está no outro objeto, na frente, tá certo? Quer dizer, tudo isso está em jogo. Então, eu costumo dizer, no fim, que a direção de arte, ela é um lugar de provocação aos atores e atrizes em cena, aos fotógrafos, fotógrafas, aos diretores, diretoras, às contrarregras e contrarregras, contrarregra é a mesma palavra, a figurinista, né? Vamos falar também sobre figurino, quer dizer, nós estamos falando de cenografia e objeto, porque isso é um grande campo da nossa atuação, tá certo? Como mentores, vamos dizer assim, e coordenadores artísticos, né? Desse grande departamento, que é o departamento de arte, né? A cenografia é um grande braço que ela mesma se estilhaça em outros 1000 braços, né? Que é, né, o desenho do espaço, ou a arquitetura, né? O desenho mesmo, o projeto, né? Desses lugares, a espacialidade desses lugares, os objetos, a produção gráfica, né, que é mais um item muito importante que está na cenografia e também estará no figurino, materiais, tá certo, de construção, todo o processo de produção e de junção desses braços dentro da cenografia, que é coordenado por uma coordenadora de produção de arte, tá certo? Por outro lado, nós temos o figurino. Quando eu vou aqui, sai do foco. Nós temos o figurino, que também, no nosso ponto de vista, nesse curso, nós vamos explorar
não apenas o aspecto visual do figurino, mas como que o figurino também é um agente provocador de atores, atrizes, fotógrafos e fotógrafas, diretoras e diretores, né? Como é que esses personagens se desenvolvem e são construídos, não apenas os atores e atrizes incorporando, como se... Eu não gosto dessa palavra incorporar, ela é gozada, né? Porque parece que está pronto esse personagem no roteiro e que ele precisa ser incorporado. Mas eu acredito mais numa visão de que esses personagens que estão rascunhados num roteiro, eles serão inventados, né? Eles vão ser inventados pelos atores e atrizes, vão ser inventados pela cenografia, vão ser inventados pelo figurino, pela maquiagem, e até por como a gente faz efeitos especiais com os corpos deles, ou em torno dos corpos deles, tá certo? Como que eles se convivem com esses efeitos especiais. Então, eu prefiro sempre pensar não numa incorporação de um elemento pronto, né, que já está dado, como se o roteiro tivesse essa capacidade de dar uma coisa pronta, porque o roteiro não tem isso, o roteiro também é um agente provocador de todos os departamentos do filme, tá certo? E sim, a partir dele, que é o nosso elemento central, né, o elemento que é comum a todas as pessoas da equipe, é o roteiro, né? Portanto, a partir da primeira provocação dele, a gente vai, cada área, fazendo as suas próprias provocações às outras, né? Então, o meu jeito de ver, fazer cinema é esse, né? Que é um jeito que um profissional provoca o outro, e assim a gente vai formando esse universo, espaço visual, junto, né, com a cenografia, o figurino, a maquiagem, né, os dois, figurino e maquiagem, desenhando esse elemento corpo, né, que está em cena, né, que vai se aliar à criação dos atores e atrizes, mesmo na construção dessa gestualidade, tá certo? Quer dizer, se eu tenho uma vestimenta, né, uma roupa que é toda ampla, né, que eu abro os meus braços e a manga vem, aqui tem manga aqui, ao contrário dessa minha roupa, né, eu vou, portanto, como atriz, eu vou explorar isso, né, quer dizer, o meu personagem fará parte do meu personagem, que eu não tinha nem imaginado, essa gestualidade, isso será parte muito forte desse personagem, tá certo? Vocês veem, por exemplo, nesse filme da Fernandinha Torres, Ainda Estou Aqui, né? Como a roupa dela é tão seca, né? Ela é contida como a própria personagem, quer dizer, a vestimenta ajuda a Fernanda a criar esse personagem de contenção, né? Ela nunca tem uma barra de calça ampla, por exemplo, não, é tudo na medida, né? Tudo seco. Isso faz parte dessa construção do personagem, tá certo? E como que, então, o figurino e a maquiagem também vão se conversando e se provocando um ao outro, e vão provocando, então, atores e atrizes, e, portanto, diretoras e diretores, nessa construção dessa figura e dessa gestualidade, e como que também a cenografia, porque, por exemplo, se eu falo assim, não, nessa casa dessa personagem só existem poltronas muito grandes e muito, que a pessoa fica bem ereta e os braços se apoiam em braços de poltrona, tá certo? Quer dizer, isso vai trazer para a gestualidade também desses atores e atrizes essa postura, né, meio nobre, por exemplo, né? Então, como todas essas áreas, né, de criação e de arte se misturam na criação desse, não apenas de um universo plástico visual que a gente vê, mas como que atua na provocação dos outros companheiros de
de criação, né, do cinema, na construção desse universo particular desse filme, ou dessa série, ou do comercial, ou do curta-metragem, tá certo? Como que, então, cada uma dessas áreas da direção de arte tem a sua especificidade, né? Então, nós vamos falar sobre as especificidades de cada uma, e tem os seus pontos de encontro, tipo cor, tipo textura, tipo próprio design, né? Quer dizer, o que é uma pessoa que veste uma roupa bem japonesa, né? Toda, né? Tipo kimono, mas e vive num lugar, deixa eu pensar um lugar que essa pessoa vive. Como que é ela? Se ela vivesse num lugar de arquitetura super contemporânea, de vidro, de aço inox, né, esse piso que todo mundo agora coloca, são placas enormes, esqueci o nome, mas se fosse mármore até. Isso, como é que é? Porcelanato, isso mesmo, Fernanda e Bruna. De porcelanato, e ela japonesa, chiquérrima, ou ela japonesa chiquérrima numa aldeia indígena cheia de poeira, cheia de outras texturas de palha, né, de palha seca da própria oca, de terra batida do terreiro, tá certo? Quer dizer, como que é o contraste ou a simbiose, vamos dizer assim, né, entre cenário e figurino, né? Como é que isso também cria uma situação especial, que é o que a gente quer construir, né? Porque cada filme tem que criar uma situação espaço-visual especial para isso é um bom ponto também, né? O que a gente quer na direção de arte não é criar um espaço bonito de se ver, né? O que a gente quer criar na direção de arte é uma espacialidade, uma visualidade instigante, né? Que faça com que os espectadores fiquem vidrados, continuem imersos, né? Que eles se coloquem dentro daquela imagem, né? E ávidos pelo próximo acontecimento, né? Não pelo próximo capítulo só, quando é série, mas pelo próximo minuto de um filme, seja dentro do cinema, no espaço do cinema, aquela tela gigante maravilhosa que eu amo, seja no celularzinho que a gente de noite preguiçosamente assiste um filme que, né, que a gente sempre quis assistir e nunca deu tempo. Ai, peraí, aqui consegui. Aí assiste numa micro tela, mas a gente também consegue imergir nessa tela. Isso é uma maluquice, né? Que ser é esse? Esse tal de ser humano, né? Que consegue imergir numa imagem micro. Quer dizer, isso é interessante também, né? Também a gente vai discutir essas várias linguagens, né? Quer dizer, quando a gente cria para a tela grande, quando a gente cria para a tela média, né, da televisão ou do projetor doméstico, né? Qual a diferença entre um e o outro, ou para o celularzinho, né? Que a gente vai... Que não tem jeito, é assim mesmo, a gente pode assistir filme em todo lugar, não é isso? Bom, então, a gente, para desfazer essas discussões todas, vai utilizar tanto imagens de filmes da historiografia mundial do cinema. Eu aproveito esse curso para a gente dar uma volta desde os primórdios, que é muito interessante. Então, a gente vai acompanhando um pouco a transformação da direção de arte no tempo, né, desde da história do cinema, que é uma história não tão longa que nem a história da arte, né? É uma história que tem muito menos tempo, né, um século e pouco, mas que é muito interessante, porque ela acompanha também muito da história da arte, claro, né? E ela também puxa a história da arte para outros lugares, né? Ela tem essa força, né? Essa tecnologia que foi uma nova tecnologia e que nunca cansou de criar novas tecnologias para se manter
em pauta, tá certo? Então, a gente vai transformando, né? Então, é gostoso ver isso num ponto de vista histórico, né? Numa perspectiva histórica, porque a gente vai... Ai, meu cabelo vai sumindo, eu estou ficando com pouco cabelo aqui, nessa luz. Desculpa, a gente vai vendo do ponto de vista histórico, a gente vai também reconhecendo como é que a própria linguagem do cinema vai se transformando, e como que a própria linguagem da direção de arte, da cenografia, do figurino, da maquiagem e dos efeitos especiais também vai se transformando ao longo do tempo, né? Quer dizer, a gente não está falando de um conceito morto, ou digo assim, fixo, e morto, é um conceito absolutamente vivo que se transforma o tempo todo, né? Acompanhando não só a tecnologia, mas acompanhando toda a história, a questão da evolução das ideias mesmo, né, do ser humano, principalmente na nossa visão ocidental, né? Bom, e que agora a gente está, inclusive, o audiovisual ultimamente tem pego muitas outras culturas, né? Está entrando na cultura indígena fortemente, né? Enfim, a cultura negra já tem uma história mais longa, mas é interessante também de pontuar. Bom, então, por um lado, a gente vai nessa toada conceitual, vamos discutindo ideias e discutindo formas do fazer cinematográfico e da transformação da direção de arte, da cenografia e dos seus braços ao longo do tempo. E, em seguida, a gente vai desenvolver, nas últimas aulas, a gente vai desenvolver um projeto em grupo, né, nessa plataforma digital. A gente desenvolve um projeto de direção de arte, né, a partir de um roteiro feito no curso de roteiro da Escola ABC, né, do curso de cinema. Então, a gente vai trabalhar com desenhos. Quem não vai dar para a gente trabalhar com desenvolvimento de ferramentas, tá certo? Então, quem desenha, desenha. Quem desenha com aquarela, quem desenha lápis, quem desenha no SketchUp, quem desenha no CAD, quem não desenha e pode fazer colagem, e pode, né, tem que, a gente, nos grupos, né, a gente constrói grupos que tenham pessoas também com diversas habilidades e diversos interesses, né, alguém queira lidar mais com figurino, outro com cenografia, outro com colagem, outra com desenho, quer dizer, a gente vai nos grupos construindo, a gente constrói esses grupos a partir também das habilidades e interesses, e também do interesse em qual abordagem dar para o roteiro que se apresenta para nós, tá certo? E aí, no fim, desenvolve, então, um book de apresentação do que seria os conceitos fundamentais dessa direção de arte que se faria se a gente filmasse o filme, tá certo? Mas a gente não vai chegar a construir, não vai chegar a fazer maquetes eletrônicas e tal, mas a gente vai construir esses conceitos fundamentais da direção de arte do filme. Certo? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou até pegar esse cronograma aqui para eu falar para vocês quantas aulas são de cada coisa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Querem perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar, mas não é referente ao curso, então não sei se eu posso. Uai, pode. Onde eu encontro o seu livro? Pelo amor de Deus, que eu já rodei todos os centros online, eu já rodei o Rio de Janeiro inteiro, eu não encontro esse bendito livro. Ai, Bruno, é um problema. Você sabe que ele está para sair a segunda edição, mas é uma loucura, porque, olha, o livro tem 700 imagens, né? Quando saiu a primeira edição, que está realmente esgotada, não tem lugar nenhum. Eu tenho um que não é meu. Eu tenho um que eu peguei emprestada de uma amiga, porque eu não tinha. Eu sei. Você tem, Adriana? Que maravilha! Mas eu não empresto.
Bom, eu estou em negociação, a gente já fiz a revisão para a publicação da segunda edição, mas as editoras estão com medo tão absurdo das autorizações de uso de imagem que elas estão revisando, então elas já fizeram a revisão de autorização em 2020, ó. Eu procurei isso porque eu acabei de responder o e-mail da editora falando, pelo amor de Deus, gente, eu fui rever os e-mails para ver desde quando que está fora das livrarias, né? Desde quando que a gente começou a falar que precisa fazer a segunda edição, e foi 2020. Hoje que eu me toquei disso, tive que falar, gente, tá errado isso, fazem 5 anos, isso, enfim. Mas eles precisam de autorização de mais 5 pessoas que eles estão atrás agora, né? Porque já fizemos. Primeiro eles mandaram uma lista de 3, conseguimos. Depois mandaram a lista de mais 7, não conseguimos. Aí, enfim, agora veio uma outra lista e eu pedi uma reunião. Então eu espero, Bruna, que até o meio desse ano, pelo amor de Deus, porque é absurdo isso. Esse livro volte a circular. Realmente espero. Tomara. Obrigada. Tomara mesmo. Obrigada pelo interesse, viu? Nada. Quem mais, gente? Alguma pergunta? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vera. Oi. Você vai fazer os estudos de caso, né? Vou fazer estudos de caso também, obrigada. Adriana que perguntou? Sim. Obrigada, Adriana. Sim, eu vou fazer estudo. São 3 aulas de conversa conceitual, quem faz o quê, e como que as coisas se interligam, né? O que é a direção de arte, quem faz o quê, como as coisas se interligam. São 3 dias dessa conversa, daí são 3 dias de estudo de casos, e mais... Eu esqueci agora quantos dias, mas devem ser 3 ou 4 dias, né, para desenvolver esse projeto em grupo, né, de direção de arte. É bem gostoso, viu, gente? Eu adoro esse curso. E é legal porque vem gente de outros lugares, como é online, porque o online tem essa coisa que é chato, que a gente não se conhece pessoalmente, né, e não troca materialmente coisas, né. Mas ele é muito legal porque junta pessoas de vários estados, né? Ou até já veio gente de Portugal, que foi muito legal, ou da França, quer dizer, de outros países também é possível, né? Acho que não foi na ABC, foi numa outra escola. Secretaria, não é? Coordenação. Ai... Não acho coordenação. Mas isso eu acho muito legal, porque, inclusive, para fazer o projeto, é muito legal, porque aí tem pessoas de várias, né, que têm referências distintas mesmo. Então, é divertido isso. Vem uma turma, dá um sirigudinho, assim, bom. Mais alguma pergunta, turma? Eu estou procurando aqui o e-mail da coordenação. Fernanda Fernandes, você sabe o e-mail que a Adriana manda? Coordenação de ensino? Será que é isso? Secretaria@abcine-cursos. Secretaria ABCine. Ótimo, vamos ver se eu acho aqui. Mas eu só achei nesse daí, eu só acho um e-mail de julho de 2024, não é esse. Esse ela mandou pela coordenadora, então. Coordenadora? Isso. Coordenadora Ensino ABCine, é isso. Aqui, calendário. Obrigada. Então, são 3 aulas conceituais, né, de conceituação. A primeira é direção de arte e cinema, que a gente passeia pela história do cinema. A segunda, o desenho do espaço entre cenografia e outros efeitos. A terceira, o desenho da figura, entre figurino e maquiagem. E também outros feitos.
Estudo de caso 1, estudo de caso 2, estudo de caso 3, que normalmente a gente fala sobre Castelo Rá-Tim-Bum, sobre o Carandiru, que são filmes icônicos, né, e que também tem uma produção muito grande, né, e falamos também de filmes menores. O estudo de caso 3, normalmente eu falo de 2 ou 3 estudos de caso, que são produções menores, mais corriqueiras, vamos dizer assim, né? Porque tanto Castelo quanto Carandiru são filmes gigantes, né? De produção de milhões, né? De reais. Eram 12 milhões, mas hoje seria o equivalente, sei lá, a 30 milhões, devem ser. Então, é legal também falar de uma coisa mais pé no chão, né? Do que a gente encontra no dia a dia. Ou também de séries, a gente pode falar. Normalmente a gente escolhe juntos esses estudos de caso. E aí são as 4 aulas finais, são 3 aulas para a gente desenvolver o projeto de arte e mentoria para o filme, e a última aula a gente termina de desenvolver e apresenta, cada grupo apresenta para os outros o seu projeto. Certo? Certo. Diga lá, Adriana. Então a dinâmica dessa criação cenográfica, cada um vai fazer a sua? E aí a gente faz a dinâmica em grupo, mas cada um desenvolve a sua ideia? Como que vai ser? Olha, se alguém quiser trabalhar sozinho, individualmente, pode. Já teve casos e rolou super bem. Mas a proposta é fazer em grupo. Então, se quiser fazer sozinho, pode. Se não, se junta num grupo, e aí o grupo se reúne fora do horário de aula e no horário de aula também, que muitas vezes precisa, essas 3 aulas se reúnem dentro do horário de aula, a gente abre salas separadas aqui no Teams, né, nessa plataforma, e vão desenvolvendo discussões e mesmo desenhos e tal, nessas 3 aulas. E muitas vezes tem que se encontrar também online, a não ser que morem perto um do outro, para discutir ou terminar, enfim. Também exige um pouquinho de tempo fora do curso, mas tem essas 3 aulas inteiras e mais metade da última aula, normalmente a gente usa para finalizar esse projeto. E aí apresentar. Entendido que você falou que cada um apresenta o seu projeto, mas então não, é um projeto único. Tá. Não, cada grupo apresenta o seu projeto. Sim. São grupos, né? Depende do número de alunos, a gente faz o número de grupos. Tá. E se quiser fazer sozinho, pode também. Tá bom. Mais alguma, gente? Tchararam. Nenhuma? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. E o curso começa no dia 6 de fevereiro. Vai ser terças e quintas, das 18 às 21 horas. Portanto, são 3 horas seguidas. Então, terças e quintas, e tem um dia que é quarta-feira. Não, desculpa, terça, quarta e quinta. É terça, quarta e quinta, das 18 às 21. Começa no dia 6, que é uma quinta, e aí retoma no dia 11, 12, 13... Ufa, pula o meu aniversário. Depois vem 18, 19, 20, 25, 26, 27 de fevereiro. Eu estava com medo que eu tivesse bobeado e tivesse posto aula no meu aniversário, mas eu não fiz isso dessa vez. Então, estão todas convidadas. Aqui só temos mulheres. E será um prazer estar com vocês e fazer esse trabalho, que é muito divertido. Tá bom?